Capítulo 19. A promessa do Pai. Um coração novo. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, versículo 49. Tudo o que eu disse até aqui é importante para a renovação da igreja. Mas antes que essa renovação possa realmente ocorrer, creio que temos que conhecer e compreender a promessa do Pai. Meu objetivo nesse capítulo e no seguinte é, primeiramente, animar e confortar os leitores, anunciando que a restauração dessa promessa está bem próxima. Meu segundo objetivo é tornar-nos mais humildes em nosso relacionamento uns com os outros, como irmãos e irmãs. Quando Jesus falou sobre a promessa do Pai, ele não disse: eis que envio sobre vós uma das promessas de meu Pai. Alguns pregadores dizem que existem 6.000 promessas. Outros afirmam que há mais de 3.000. Eu não sei. Mas os discípulos de Jesus entenderam perfeitamente o que ele quis dizer quando falou: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Podemos perfeitamente conhecer e compreender a promessa do Pai hoje, pois as Escrituras falam dela claramente e de maneira bem definida. Mas nós temos dificuldades com isso, embora a Bíblia fale dela de Gênesis a Malaquias. Se alguém perguntar a qualquer judeu o que ela significa, ele poderá dizer-lhe: mas nós criamos tantos problemas e doutrinas que não sabemos onde uma começa e onde a outra termina. Portanto, para compreender a promessa, temos que retroceder até Adão e Eva. Algumas pessoas afirmam que se Adão e Eva não tivessem pecado, estaríamos tendo um outro tipo de vida. Outros dizem: se eu fosse puro como Adão era antes. Ele era puro, mas errou. A inocência não é garantia de vitória. Se Adão e Eva não tivessem caído, Abel ou Caim ou qualquer outro teria, pois o homem foi criado com a possibilidade de errar. Quando Deus criou o homem, já sabia que o homem iria pecar, mas ele tinha um propósito definido ao permitir aquele erro: glorificar a si mesmo partindo do nada. Antes de Adão e Eva pecarem, Deus lhes dissera que não poderiam comer do fruto de uma certa árvore, mas eles comeram a si mesmo. O homem ficou conhecendo o bem e o mal, e daí em diante ficou obrigado a escolher o que iria fazer. Mas era tão fraco que não podia fazer o bem e abandonar o mal. Sua consciência condenava-o constantemente pelos seus erros. O que pode o homem fazer? Clamava ele. Como posso agradar a Deus? Eu conheço o caminho certo e o caminho errado. Quero fazer o que é certo, mas faço o que é errado. Ó Deus, isto não é vida. Como posso cumprir tuas exigências? Então Deus enviou a lei através de Moisés. Era a palavra escrita. Ela era clara e poderosa, com todos aqueles mandamentos e proibições. E o povo foi ver se a pedra continha algum consolo para ele. Leram as inscrições da pedra, mas eram as mesmas exigências. E eles continuaram com os mesmos erros, os mesmos problemas. Eles realmente desejavam cumprir as exigências divinas e viver em santidade, mas não conseguiam. Parecia que não importava o que fizessem ou quanto se esforçassem, nunca conseguiam levar uma vida agradável a Deus. Então Deus prometeu ao seu povo fazer alguma coisa para ajudá-lo. Essa promessa é encontrada em toda a Bíblia. Toda ela é baseada na promessa do Pai. Em Jeremias 31, de 31 a 34, o Senhor prometeu o seguinte: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito,
porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus disse que a nova aliança seria completamente diferente da aliança que fizeram com seu povo por ocasião de sua saída do Egito. Não seria mais um mandamento que lhes vinha de fora, mas sim um impulso interior. Ele disse: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Geralmente, a única parte da nova aliança que nós pregamos e ensinamos é a última: perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Mas a nova aliança não consiste apenas nisso. Qual é a diferença entre receber uma ordem que nos vem de outrem e sentir um impulso interior? Talvez a seguinte ilustração nos ajude a compreender isso. Quando uma mãe diz às suas filhas para fazerem algum serviço na casa, elas objetam. Não querem ser forçadas a fazer nada. Mas quando elas trazem o namorado em sua casa pela primeira vez, ficam dispostas a fazer tudo o que a mãe pedir. Agora existe um impulso de dentro. É desse modo que Deus deseja que nós o sirvamos, de boa vontade. Os 10 mandamentos são apenas uma pequena sombra da vontade total de Deus. Eles são apenas a cobertura final do bolo. Jesus disse o seguinte no Sermão do Monte: ouvistes o que foi dito: amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo. Mateus 5,43. Mas a vontade de Deus vai além disso. Nem mesmo o cumprimento estrito da lei exalta realmente a Deus, pois ele veria as pessoas servindo-o apenas por obrigação, por serem compelidas a fazê-lo. Aqueles que servem a Deus simplesmente porque a letra da lei os obriga a fazê-lo, ainda estão sob o regime da velha aliança. Não aprenderam nada a respeito da nova aliança. A maioria dos cristãos ainda estão vivendo no regime da velha aliança. Eles dizem: eu tentei fazer isto e aquilo. Estão confessando que não conseguem fazer o que é certo. Eles vivem sob condenação. Embora cantem e louvem a Deus e sejam do povo de Deus, têm dúvidas terríveis e enfrentam problemas e lutas. Fazem boas coisas na igreja, mas quando vão para casa, sabemos bem os problemas que têm. Estão vivendo pela velha aliança. Algumas pessoas pensam que a velha aliança é o Velho Testamento e a nova aliança é o Novo Testamento. Estão erradas. A velha aliança é a lei escrita. A nova aliança é um coração novo. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 26 e 27. Deus não disse: eu lhes darei um código novo de ética, uma nova lista de mandamentos. Não, o que ele disse foi que nos daria um coração novo, um modelo moderno, bem feito, que já vem equipado com a vontade dele. Não se trata de algo que nós próprios fazemos. Memorizar os mandamentos de Deus não significa que os tenhamos no coração. Sob o regime da velha aliança, o homem aprendeu os mandamentos de Deus, mas mesmo assim não conseguiu obedecê-los. E algumas pessoas hoje em dia ainda usam o coração velho, embora contem com um novo, que receberam por ocasião da conversão. Mas, com o coração novo que traz impressa a vontade de Deus, o homem finalmente pode obedecer às exigências divinas.
Contudo, só pode fazê-lo pela graça do Senhor. Esta graça não é apenas uma graça em potencial, nem teórica, ela é bem prática. É um relacionamento dinâmico com Deus, no qual Ele nos faz caminhar em Sua vontade, pelo Seu Espírito Santo. Precisamos compreender que a velha aliança é baseada em leis escritas que tinham de ser obedecidas. A nova aliança é baseada no dom do Espírito Santo que tem de ser seguido. Quem entender isso poderá ser a pessoa mais feliz do mundo e terá uma nova vida. O Espírito Santo é toda a vontade de Deus e não apenas uma parte dela, como era a velha aliança. Sob o regime da velha aliança, as pessoas estavam sempre ouvindo as advertências: não roubarás, não cometerás fornicação, não mentirás, etc. Mas no dia de Pentecoste, o que Pedro recebeu não foi um pergaminho com novos versículos e outros mandamentos escritos. Não, os discípulos receberam o Espírito da promessa do Pai, que Jesus havia prometido. Jesus falara daquela promessa muitas vezes. Em João 14:26 ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E quando eles receberam o Espírito Santo, toda a sua vida se modificou. Eles passaram a levar uma vida que ia muito além das exigências da lei. Que coisa tremenda! Passaram a dividir seus pertences com outros, passaram a amar uns aos outros, a regozijar-se quando perseguidos. Não possuíam Bíblias, nem material de escola dominical, nem gravadores de fitas magnéticas. Contavam apenas com o que o Espírito de Deus lhes dava, uma fé inerente que os fazia andar nos caminhos de Deus. Era por isso que eles cantavam quando estavam presos, embora estivessem sido surrados e se achassem em cadeias. Vejamos o que significava para a igreja primitiva a inserção de um coração novo. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, de 3 a 6. Nós também somos a carta de Cristo ao mundo, escrita pelo Espírito Santo. Isto é a promessa do Pai. Só podemos escrever cartas do Espírito Santo se formos ministros da nova aliança. Se formos ministros da velha aliança, só podemos escrever em papel, não nos corações. Qualquer seminário ou escola bíblica pode formar ministros da letra, da velha aliança, mas somente Deus pode fazer ministros do Espírito, da nova aliança. O ministério do Espírito é dar Espírito, e não dizermos: atentem para o que a lei diz e a obedeçam. Todo crente deve indagar de si mesmo: o que estou eu dispensando aos outros? A letra que mata ou o Espírito que vivifica? Devo confessar que durante muitos anos eu matei as pessoas. Eu exercia o ministério da condenação pela letra. Embora eu fosse muito sincero e estivesse fazendo o melhor que podia, a maior parte de meu ministério era do tipo velha aliança. Se dermos aos outros a letra da lei, estaremos matando ou condenando. Se lhes dispensarmos o Espírito Santo, então estaremos dando-lhes vida. Estaremos dando a capacidade de realizar a vontade de Deus. Este é o desafio que nos é apresentado pela promessa do Pai, a qual consiste no Espírito Santo, na nova aliança.